Você sabia que o Ozempic ou o Mounjaro, ele proporciona nas suas articulações alterações, mas ninguém nunca te falou disso? Isso mesmo, o Ozempic e o Mounjaro, ele proporciona para suas articulações alterações que podem sim mudar aquele problema que já está acontecendo naquele joelho e você ainda não sabe. Nós sabemos que o mercado farmacêutico movimenta trilhões de reais e sim proporciona milhares de pessoas emagrecerem. Isso é extremamente importante e extremamente válido, porque a obesidade é uma doença que deve ser tratada e deve ser tratada para sempre, não com medicamento. Porém, o medicamento ele é o início para começarmos sim dar um incentivo para o paciente, caso ele já tenha passado por inúmeras dietas e as mesmas não apresentaram resultado algum. À medida que você vai perdendo peso, vai perdendo gordura, automaticamente a massa muscular, sim, ela vai sendo perdida também. Por isso que devemos associar suplementações, medicamentos e também os exercícios específicos para que você não perda o quê? A massa muscular. Então você tem uma perda de gordura, perda de massa muscular, que começa assim depois a sobrecarregar aquela articulação. Mas por qual motivo? Junto com a gordura, você acaba perdendo a massa muscular, que é um dos estabilizadores do seu joelho, fazendo com que durante a utilização, sim, dessas medicações, você tenha chances de aumentar o problema que existe no seu joelho e automaticamente aumentar a chance de dor. Por isso, é de extrema valia você procurar o consultório ortopédico quando inicia um tipo de utilização de um medicamento dessa magnitude. Então pensa comigo, o nosso joelho ele suporta de 3 a 5 vezes o nosso peso corpóreo. À medida que você vai perdendo gordura, você perde massa muscular nessa região do quadríceps. E quem sofre não é o osso, é a sua articulação, que na sua idade já tem sim um grau de envelhecimento, um grau de degeneração, um grau de artrose, fazendo com que aquela dor, aquela degeneração que lá já existe, ela aumente de maneira exponencial, de maneira progressiva. E veja bem, eu não estou falando que o Ozempic e o Mounjaro são ruins. Pelo contrário, o que é ruim é você utilizar essas medicações sem um acompanhamento ortopédico. Isso mesmo, o acompanhamento ortopédico deve ser realizado em todos os pacientes que estão em uso desses medicamentos ou essas canetinhas emagrecedoras. E olha que interessante, todos os dias eu encontro aqui no consultório pacientes que utilizaram essas canetas emagrecedoras, perderam uma grande quantidade de gordura, porém sobrecarregaram aquela articulação, por exemplo, joelho, coluna, quadril, sem ter aquele acompanhamento ortopédico adequado. O que eu estou querendo dizer? Todos esses eventos degenerativos articulares, eles poderiam ser evitados. E através de medidas básicas, evitaríamos grandes complicações que tiram o paciente da rotina dele por dias, semanas ou até meses. Mas o que é importante salientar é que quando temos um paciente com essa rotina de emagrecimento, nós temos alguns tratamentos aqui no consultório de aproximadamente 10 semanas que podemos sim ajudar aquela articulação do paciente a não sofrer procedimentos nada dolorosos, nada agressivos, procedimentos biológicos que irão ajudar sua articulação a não piorar progressivamente. E para te ajudar, você que está em evolução de emagrecimento, utilizando essas canetas emagrecedoras ou utilizando apenas a sua dieta, comente aqui qual que é a sua dor, qual que é a sua sintomatologia, que eu irei avaliar e irei te ajudar sim a evoluir com esse emagrecimento saudável, com cuidados ortopédicos adequados. Eu quero saber.